Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Recanto Sátia, onde o nosso propósito é compartilhar conhecimentos de forma simples, leve e amorosa. E no nosso podcast Entre Amigos, temos dois convidados maravilhosos e especiais, que é a Valdívia Latari e o nosso querido Mestre Júnior. Gratidão por ter aceito o nosso convite. Vocês são maravilhosos e a gente, assim, estamos ansiosos e curiosos para saber das novidades. Não é verdade, Marta? Verdade, a gente está super feliz na indicação da Val, que sempre é maravilhosa com a gente, indicando pessoas incríveis. E o Maestro Júnior, né, que aceitou nosso convite e vem falar sobre um assunto que as pessoas estão muito curiosas para saber, que é sobre a transição planetária, né? E falar sobre música, né? Que é um assunto que a gente gosta bastante. Então, eu queria passar a palavra primeiro para a Val falar um pouquinho como conheceu o Maestro Júnior e apresentar para a gente, né? E a gente passar a palavra para ele. Perfeito, meninas. Olá, gratidão uma vez mais por estar com vocês. Como sempre, é uma alegria, né? A gente está sempre fazendo esse encontro, essa conversa que eu acho que sempre não fica uma coisa, né? A gente não é a ideia, né? Não é a proposta, passar nada muito formal ou tipo rígido, né? A intenção não é ficar ensinando e sim trocando essa ideia maravilhosa que vocês propõem e nos dá a oportunidade, a liberdade, né? De poder falar, e por isso que eu acho que vai ser super interessante este bate-papo hoje, né, com o Maestro Júnior. Nossa, nós nos conhecemos já tem um bocadinho de tempo, eu acho que já há cerca de 25 anos para mais. E foi justamente, nós fazemos parte, né, de um trabalho maravilhoso pela Academia de Ciências Futuras, estudos, né, e foi assim que nós nos conhecemos. Na primeira vez que eu participei, né, do congresso e vi ele cantando, nossa, é algo assim que realmente nos leva às nuvens, faz aquela elevação mesmo de consciência maravilhosa. Claro, ele canta mantras, né? As músicas voltadas para toda essa energia que envolve o despertar de uma consciência superior. E os mantras, né, sensacionais, não só em hebraico, mas sânscritos, enfim. Então, foi nesse mergulho. E aí a gente está, né, eu, Marcos, juntinhas até hoje com ele, participamos já de diversos eventos, diversas atividades que ele realiza, já realizou bastante com a gente no sítio, inclusive. Esse assunto que vamos tratar hoje, né, que ele vai trazer para a gente hoje, de suma importância, a alimentação. Ele é muito, muito voltado para essa questão, né? A música, claro, né? Sem comentários, é o supra, né? Para o Júnior. Porém, também um outro ponto maravilhoso que é levar, propor, através da alimentação saudável, a saúde, né? Devolver, fazer, ajudar a gente mergulhar num resgate, sabe? Numa imersão de resgate de volta ao natural e recuperação da nossa saúde por intermédio da alimentação. Então, é tudo conectadinho o que ele faz, é maravilhoso. E vocês vão sentir um pouquinho isso hoje. E ele, além de tudo isso, né, também está, agora, nesse momento, está muito voltado à parte de engenharia. Olha só, né? Se já não fosse suficiente, ser músico, maestro, terapeuta,
professor, instrutor de diversas atividades nessa área da consciência maior, agora também está aí dedicado na engenharia, trabalhando toda essa coisa, essa conexão de como construção, né, para um melhor aproveitamento, tudo conectado com a energia e a música, tá? Então é um prazer, uma alegria, uma satisfação muito grande, né? Estar tendo essa oportunidade de trazer eles aqui no canal Sátia, apresentando a vocês e a todo o público de vocês, e tenho certeza que vai ser uma contribuição maravilhosa. Então, com vocês, o Maestro Júnior. Olá a todos vocês, muito obrigado pelo convite, obrigado por essa linda introdução, Olivia, minha mestra querida. Agradeço o convite da Marta, da Caco, e a todos vocês que estão assistindo. Espero que aproveitem bastante essas humildes palavras que eu vou deixar para vocês, que não vêm de tão longe, né? Mas sim vêm pertinho do coração. E falando de coração e falando de música, vamos começar dizendo que todos nós temos um marcador dentro do corpo, que é o nosso coração. Parece que quem idealizou todo esse projeto divino não esqueceu da música, não esqueceu do ritmo. Há momentos antes da gente começar, a Marta disse de uma experiência que ela teve ao ouvir o som de um instrumento da natureza, uma concha, né? E uma coisa curiosa é que todas as coisas que vibram, elas vibram de acordo com uma sequência, né? Então, essa concha que foi citado anteriormente, ela, por exemplo, ela produz alguns harmônicos. Então, quando a gente toca esses harmônicos, a gente escuta o seguinte som, a gente escuta tá, 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 né? Esses intervalos, curiosamente, se transformados em números, vão dar exatamente as letras que representam o arquiteto do universo, o criador. Muitos idiomas é escrito o criador com 4 letras. Quando a gente estuda música, a gente, se for um pouquinho espertinho, né, a gente vai encontrar esses harmônicos, que seriam as notas Dó, as notas Sol, as notas Mi, né, que estão escondidas. Então, parece que quando se diz que o universo foi criado através do verbo, eu até diria que foi criado através do som musical. Então, quando a gente toca essas trombetas, quando a gente toca essas conchas, né, a gente está entrando em sintonia com o universo. Então, provavelmente, a querida Marta participou de um ritual que começou com esse som, porque é o som que nos conecta ao Criador. E nós nos conectamos ao Criador através desses sons harmônicos, através das energias que vêm da natureza. Então, quando a gente se alimenta, por exemplo, né, o alimento ele é colorido. Ele já está dizendo para a gente que ele tem um tom. Que tal combinar a alimentação, né? Essa combinação de cores pode ser que seja também um tipo de alimento. Então, quão rico é estar envolto com essa energia eletromagnética ou com essa energia acústica que é o próprio som, né? Então, nessa minha introdução, eu queria dizer que nós aqui, que estamos em 4 pessoas, também estamos
sintonizados com o Criador e com toda essa audiência maravilhosa do seu programa, viu, Marta? Muito obrigado pelo convite. Deixo aí para vocês as perguntas. Imagina. E assim que você começou a falar, a minha gatinha que tá aqui esperando bebê, ela quis entrar e eu aqui tentando tirá-la, mas ela está aqui, ó. Ela também está querendo saber sobre isso, ó. E com certeza esse assunto vai interessar bastante a todos nós, né? Porque uma coisa interessante que você falou sobre as cores dos alimentos, né? Eu acho que faz todo sentido, né? Todo sentido. E essa minha experiência também com a Concha também foi enriquecedor. E eu tenho certeza que você vai falar com mais propriedade sobre isso, né? Explicar um pouco mais para a gente sobre isso e sobre a transição planetária, que é um assunto que todo mundo, né, se interessa bastante em saber, né? Mas assim, você já está indo, assim, falando sobre a nossa alma, né? O alimento da alma, né? Olha que curioso, você disse algumas coisas fundamentais, mas eu até acrescentaria que, além de você dizer coisas básicas para a gente entrar na nossa discussão, tem uma imagem atrás de você muito curiosa. Atrás de você eu estou vendo um desenho de um S, parece que é uma clave. Isto, né? Em música nós chamamos de clave de sol. Né? É uma homenagem. É uma homenagem para você que a gente colocou. Muito obrigado. Bom, por exemplo, essa clave de sol, ela é uma espiral. Tá? Você falou em alma, né? Essa espiral, ela gira para cima, né? E a gente usa a clave para dar o tom na escala musical. Então, a hora que você posiciona essa clave, a gente sabe o nome de uma determinada nota. Aí a gente pode começar a música, a gente pode começar a tocar. Né? Parece-me que quando a gente encarna no planeta, a gente encarna também procurando algo. Então, existe um momento na nossa vida que a gente começa a questionar de onde nós viemos, para onde a gente vai, quem somos. Né? E tudo vai levar a uma resposta. Tudo vai levar a procurar o Criador. Né? Parece que o Criador que se esconde na sua criação, ele quer que nós nos enamoremos dele, que nós o procuremos. Então, ao mesmo tempo que, quando adolescente, nós começamos a questionar e a fazer essas perguntas, quando adultos, também nós queremos nos libertar. Parece que nós estamos presos, de alguma forma. E esse desejo coletivo nos leva, então, a querer buscar, então, essa liberdade, querer esse encontro com o Criador. Então, parece que nós encarnamos para isso. Né? Então, tudo que nós fazemos nos leva a uma transição, a uma mudança, que eu chamaria de quebra de paradigma. Né? Então, você começa a ver que, puxa vida, será que existe uma roda maior que nos leva, ou será que é só o nosso mundinho pequeno? Né? Então, em algum ponto do universo, talvez em todo o universo, existe essa clave aí, essa chave que dá uma ideia de disruptura, né? Do normal que nós vamos vivendo, e a gente vai percebendo que nós estamos escravizados, e a gente desperta e quer ter essa ruptura. Né? E eu sempre digo, isso pode acontecer por bem ou por mal. Eu até diria que essa ruptura aconteceu comigo pelo bem. Por exemplo, ao encontrar minha mestra querida Valdívia, né, parece que eu também encontrei
nos livros que ela escreve, nas coisas que ela fala, momentos que dão essa resposta de onde a gente veio e para onde a gente vai. Estou errado, mestra Valdívia? Não, certíssimo. Caminho. Né? É a direção. Ah, pessoas como a Valdívia, né, que tem esse dom, né, da visão, né, esse dom da percepção, de fazer com que a gente se conecte com outras dimensões, né? Pessoas como ela são referenciais para a gente. Eu conheço uma outra pessoa, se me permitir falar também, um amigo argentino, Federer, que também ele é um artista. Ele teve uma experiência espiritual muito interessante. Há 30 anos atrás, ele entrou em contato com seres de uma outra dimensão, se aproximaram dele e disseram coisas interessantes que vão acontecer agora nesse período. Né? E eu lembro também de alguns livros que a Valdívia escreveu falando sobre profecia e inclusive de seres que profeticamente se manifestaram e disseram coisas talvez desse período que está para acontecer. E muitas pessoas vão ter sonhos, né? E sonhos proféticos, inclusive, desse período. Então, eu acho que toda a comunidade nossa deveria se unir e prestar mais atenção na simbologia, nos símbolos, nas coisas que vêm através dos sonhos. Né? Parece que tudo leva a esse caminho, a essa transição do nosso planeta. Tô indo bem aqui, Marta? Tá maravilhoso, tá maravilhoso. Só um adendo. A Val é muito amada aqui no canal, né? Ela é praticamente nossa sócia também, porque ela sempre traz muito conteúdo e pessoas como você, né? Então, assim, ela tem carta branca para falar sobre o que ela quiser, trazer quem ela quiser, porque ela é sempre um presente para gente, né? E não é diferente trazendo você. Que bacana. Então, vamos lá. Continuando, então, nessa ideia de como entra a música nessa história toda. Né? Como a gente conecta a música com a transição planetária, com a alimentação. Então, eu precisaria falar um pouquinho da minha experiência. Há alguns anos atrás, eu, na busca de ter uma boa dieta, uma boa alimentação, eu fiz uma experiência curiosa. Eu juntei no prato de alimentação vários alimentos com cores diferentes. Eu tentei imitar o arco-íris. Né? A partir desse momento que eu fiz um prato colorido, na hora que eu me aproximei do prato, eu senti um impulso, um som dentro da minha mente. Aí eu percebi, fechei os olhos, aí eu entendi por que algumas pessoas têm o costume de ficar em prece antes de se alimentar. E olha que curioso, não foi algo assim premeditado, né? Foi algo assim, foi um impulso que eu tive. E aí eu entendi esse tipo de comportamento, esse tipo de respeito que a gente tem. Né? Então, o prato harmonizado, ele também, através das cores do alimento, representou nesse momento as ondas que saíam desse prato, né, por exemplo, e entraram em ressonância comigo. Então, parece que eu, como um objeto, né, em relação ao todo, talvez eu seja também uma nota musical. Né? Todas as coisas que estão à nossa volta, elas são uma espécie de frequência, porque tudo está vibrando, nada está parado, todas as coisas vibram. Então, que tal a gente pensar, então, musicalmente, organizar né? Como eu organizei o prato, que tal a gente organizar a nossa vida? Que tal a gente trazer coisas
que são harmônicas ao nosso meio, né? Talvez seja aí o importante para a gente entrar em sintonia com o universo, porque nós estamos num universo organizado e não num universo caótico. Então, essa harmonia musical também corresponde ao exterior, né? Ao meio ecológico que nós vivemos. Transformar esse meio em um meio todo organizado. Da mesma forma que tem essa nota que vocês nos me presenteou, né? Essa clave de sol, que dá o tom de organização para a música, né? Então, a gente começar a organizar o que a gente pensa, o que a gente escuta, o que a gente vê, o que a gente olha, as cores da nossa roupa, talvez organizar até as pessoas que convivem com a gente. E, por que não, os alimentos também. A minha experiência com a alimentação, então, foi muito rica nesse sentido, de eu trazer para mim coisas que me deixavam com saúde. Então, eu passei a fazer uma alimentação que eu chamo de alimentação integral, né? E eu criei uma metodologia voltada para a alimentação disruptiva. Quer dizer, que tipo de alimento seria o melhor para mim? Esse alimento que eu escolhi seria um alimento que viciasse menos. Ou seja, ou você come o alimento, ou o alimento te come. Então, procurar evitar os alimentos que te deixavam viciado. Isso foi um ponto de partida, né? Então, olha, já temos aí a escolha do alimento, fazer um alimento colorido, e agora procurar alimentos que não nos viciem. Mas o que significa você estar viciado no alimento? É você não se alimentar para o seu bem-estar, mas alimentar para uma máquina, por exemplo. Então, o que está à nossa volta pode ser que esteja nos roubando o tempo. Quando você fica só num tipo de alimento, parece que você perde a oportunidade do colorido da vida, do colorido das coisas. Poderia ser muito melhor para você. Então, olha só, já estamos num caminho, né? Procurar alimentos coloridos, evitar alimentos que te viciam, né? Mas, fazendo isso, eu começo a mudar até o meu comportamento. Não foi surpresa descobrir que, à medida que eu fui melhorando a minha alimentação, melhorando a minha dieta, eu fui mudando a maneira de me vestir, a maneira de relacionar com as pessoas, os ambientes. Parece que tudo começou a ficar melhor. O meu discernimento melhorou. As escolhas que eu comecei a fazer, né, me começaram a mudar o meu exterior. Então, é o que a gente chamaria de epigenético. A gente tem as influências que vêm da nossa própria genética e também a influência das nossas escolhas, né? Ora, mudar a alimentação faz com que você mude o seu meio e você rompe com os padrões que te viciam. E bingo, né, como eu falo, eu brinco, né? O que aconteceu? Eu comecei a ter sonhos diferentes. Então, o que seriam esses sonhos? Parece que a gente, ao mudar a maneira de pensar, ao corrigir a nossa alimentação, a gente ganha um outro sentido. Além daqueles 5 sentidos que nós temos, parece que a gente ganha mais um. E esse novo sentido abre as portas para um universo que a gente chamaria de um universo superior, um plano superior. Eu não sei se estou indo muito longe no meu raciocínio, mas o que acontece? Olha só, da mesma forma que eu ganhei um som musical, a hora que eu organizei o meu prato de alimentação, a hora que eu comecei a mudar os meus hábitos, a hora que eu trouxe uma alimentação disruptiva, eu ganhei um outro órgão do sentido. E alguns estudos
que a gente começou a fazer sobre isso, nos ajuda a entender que nós, como ser humano, nós não somos só corpo físico. Nós somos um corpo físico, nós somos um corpo que vibra. Então, a parte física é a parte tangível, e a parte que vibra é a parte intangível nossa. Ora, eu já tenho uma boa dieta, eu tenho já uma organização no meu pensar, meu discernimento está melhor. Eu ganhei o universo na outra dimensão, eu ganhei o universo dos sonhos. É maravilha, né? Com este novo espaço que eu posso agora habitar, que é estar consciente nesta dimensão dos sonhos, que a gente pode chamar até de uma quarta dimensão, né? Eu cheguei próximo à nossa querida mestra Valdívia, que tem isso num piscar de olhos. Parece que ela já vem com esse dom, né, que a gente precisa aprender a desenvolver. Então, eu criei uma escola que se chama Escola Amigos do Maestro Júnior, né, onde eu ensino todas essas coisas. Então, eu digo que na minha escola que a gente é iniciado nos sonhos, no mundo dos sonhos. Será que eu estou muito equivocado, mestra Valdívia? De forma alguma. Certíssimo, tá no caminho. Bora. Tem uma escola aí, e isso tudo é presencial ou as pessoas podem acompanhar online também? Olha, vocês podem me encontrar online, né? Nós temos encontros que são presenciais lá no espaço do ETC. Eu posso depois deixar para você avisar e marcar, né, os aí, os seus espectadores. Esses encontros presenciais a gente dá cursos, dou palestras, né? Eu tenho curso online também de uma disciplina voltada para Kabbalah, que é um tema que a gente pode comentar também Com aqui. certeza. Eu vou ver isso. Então, os temas que nós desenvolvemos, todos linkados à música, fala da música, né? Alimentação disruptiva, e nesses cursos a gente aprende essas coisas interessantes. Posso continuar nessa linha? Sim, e que nos ajuda a sair da Matrix, né? Tudo isso é com esse propósito. Essa é a proposta, né? É para ajudar a fluir melhor, né, nessa transição, não é isso? A querida Valdívia deu aí uma deixa para gente, que é o tema da Matrix, né? Esse tema, o termo Matrix, é um termo emprestado da área de exatas, da palavra matriz, né, que é um operador que a gente usa em matemática. É um número, na verdade, que representa um evento que ocorre no espaço e no tempo, né? Todas as coisas no espaço, elas podem ser representadas matricialmente. E foi feito um filme em 1999 chamado Matrix, uma trilogia, e a gente pode dizer que existiu o antes e o depois desse filme. Fantástico, né? Ele fala de uma utopia ou distopia, que é um filme que praticamente fala de duas coisas: um mundo que é o mundo real e o mundo virtual, né? Esse mundo virtual é o mundo dominado pelas máquinas, e o ser humano ele é escravizado por essas máquinas. E o mundo real, na verdade, é o mundo onde você
precisa ser desperto. Então, no filme aparece uma cena onde um dos protagonistas eles apresentam para você duas opções, você escolher, né? Ou viver na ilusão ou realmente ver qual é a realidade. A A pílula realidade é que azul você e vê. vermelha. Então, abrir a mente, o filme ele desperta a gente para isso, né? Para a gente realmente sair da ilusão. E aí a gente estuda sobre isso da seguinte forma, né? O mundo que nós estamos, ele é um mundo artificial, né? É um mundo criado pela técnica, pela tecnologia. Então a gente pode até dar um apelido para isso, que seria uma tecnosfera. Então o homem ele é tirado da ecosfera, né, que a natureza nos preparou geneticamente para estar vivendo nessa ecosfera. São milhões e milhões de anos de adaptação e nós somos tirados para este mundo que é a tecnosfera. E nessa tecnosfera nós temos que repreender tudo. Você pode ver, por exemplo, que os animais que estão na natureza, eles não adoecem com facilidade. Eles sabem a escolha do alimento. Eles sabem escolher até que alimento cura. E nós não, nós temos que reaprender tudo. Parece que é tudo diferente. E tudo artificial, né? Então, quando nós estamos nessa tecnosfera, nós precisamos aprender, precisamos estudar tudo de novo, precisamos corrigir os nossos hábitos, e nós facilmente adoecemos. Que parece que nós demoramos muito para entender, dentro da tecnosfera, como sobreviver. Ou seja, na tecnosfera, foi-nos tirado a intuição, foi-nos tirado o livre-arbítrio. Então a gente pensa que sabe escolher, mas o que nós estamos escolhendo? Nós escolhemos um alimento talvez não pronto para nós, né? Um alimento que foi inventado muito recentemente. A nossa genética não acompanha alimentos que foram manipulados, vamos dizer assim, né? Nosso corpo ele não está preparado, ele acha tudo muito estranho. Então, nessa tecnosfera, nós não respiramos o ar adequadamente, não nos alimentamos adequadamente. Parece que cada vez mais, quanto mais tecnologia, quanto mais parece que nós estamos conectados, menos nós estamos conectados. Quanto mais avança essa comunicação, a gente se perde, né, no celular, com imagens dizendo uma realidade que é falsa. Então, quando a gente começa a se questionar, parece que a gente quer sair disso, a gente quer aprender algo diferente. Então, esse jogo todo, o filme apresenta, e nada como estudar esses modelos para a gente sair deles. Então, muito a calhar essa colocação sua sobre a Matrix e essa cutucada que a Rodriga disse, nos ajuda a desenvolver melhor o nosso tema, que é a saída da Matrix. Como escapar da saída da Matrix. Então, sendo felizes nessa nossa colocação, Marta? Não, perfeito. Essa visão sobre alimentação é bem interessante também, né? Sobre como você conseguiu visualizar isso e perceber isso, né? Com a sua sensibilidade como maestro. E essa colocação sobre a Matrix, né? Ou sobre o filme, né? Porque é bem isso, né? Eu acho que depois que o filme foi lançado, as pessoas teve uma virada de chave aí, né? As pessoas começaram a prestar mais atenção em algo que passava despercebido, né? Sim,
O filme ele vai ter um ator principal, ele vai chamar Neo, né? Como se ele fosse um avatar, né? Como se ele fosse o predestinado, né? O Cristo, né? Dentro do filme. Ele é que o tempo todo vai estar questionando: será que eu sou ou não, né, esse número um? Né? E por trás desse simbolismo está a alma, uma alma que procura o seu verdadeiro caminho, né, a sua verdadeira libertação. E é óbvio que o filme, o lado que está oculto do filme, é que nós, como ser humano, nós precisamos despertar a nossa alma. Então, nos estudos que a gente faz, e esse filme foi baseado em filosofia, foi baseado nos ensinamentos das escrituras antigas, inclusive da Kabbalah. Então, o filme ele vai dizer para a gente qual é a ideia principal deste protagonista. Ele é o ser crístico dentro de cada um de nós, que precisa ser libertado. Né? Então, a primeira coisa que a gente aprende é que a gente não tem só uma alma. Né? O nosso idioma peca muito, porque quando a gente fala alma, a gente encerra ela num ser só. Né? Sendo que em outras escolas, em outros idiomas, por exemplo, existem vários tipos de almas. Então, para facilitar, a gente começa aprendendo que nós temos, no mínimo, 3 tipos de alma. A alma que é apenas para a gente viver superficialmente. Aí nós temos uma alma que começa a questionar, que já tem uma razão. Né? E depois uma alma espiritual. Essa que a gente tem que encontrar. Né? Então, os estudos que a gente faz de Kabbalah, a gente fala que nós estamos num mundo muito denso. Então, há um desenho que é feito para representar esses mundos. Então, os sábios da antiguidade, eles sabiamente resolveram a ideia da espiritualidade em um hieróglifo, que é chamado Árvore da Vida. Tá? Esse hieróglifo, ele coloca esse ponto inicial denso na parte de baixo dessa árvore e que vai subindo em escala até níveis mais altos. Então, à medida que nós vamos nos desenvolvendo, a gente sai de uma alma inferior para uma alma superior. E esse é o desenho, inclusive, na música. Você está vendo aí, quer dizer, todos devem estar vendo esses montes de notinhas, né? Essas notas, elas vão das notas mais graves para as notas mais agudas. Né? A escrita musical, ela foi feita por sábios da antiguidade, monges, que conheciam essa escala da árvore da vida. Então, é lógico que essas notinhas musicais aí, essas bolinhas, fazem parte desta árvore que vai subindo. É por isso que a gente, no final do ano, comemora o final do ano colocando presentes embaixo de uma árvore. Né? Essa palavra árvore, na verdade, ela esconde o nome sagrado dessa onda, Yod, He, que é o nome divino, que são os 4 harmônicos que nós começamos falando muito inteligentemente quando você sugeriu ali no começo sobre aquela concha que dá aquele som. Né? Na verdade, aquela concha, ela emite os tons, né, desta árvore. Né? Para quem ficar curioso, muito rápido, mas a ideia. A foto que eu tirei da concha, porque a gente está falando sobre isso, né? E uma coisa que eu queria acrescentar sobre a história do filme, do Matrix, eu acho que nada é por acaso, né, nessa trilogia, né? E a escolha do Keanu Reeves para o papel, eu acho que foi perfeita,
porque ele tem um histórico, né, de superação e ele tem uma imagem muito boa, né, dentro de todo o glamour, né, de Hollywood, e ele tem a simplicidade, né, então eu acho que isso também enriquece bastante essa trilogia, né, sobre a história do filme, a própria história dele, né, porque ele traz isso, né, dessa bondade, dessa humildade, né, e dessa mudança de chave, né, o despertar mesmo das pessoas para as coisas boas, né. Sim, ele encarnou o personagem, mas ele praticamente não teve muita dificuldade para representar, porque ele é essa figura do Exatamente. altruísta, né, o comportamento dele em relação aos fãs, né, e, e praticamente parece Ele, que ele até cedeu parte do cachê dele para que o filme pudesse ser feito. Um sim, verdadeiro exemplo, né? Esse exemplo reflete muito já o tipo de alma já mais refinada, né? Porque a nossa alma, à medida que ela vai avançando, que ela vai evoluindo, ela vai sufocando e vai trocando essa posição que ocupa o ego. A sim, gente vai deixando o ego de lado. À medida que você vai deixando o ego de lado, né, você vai escolhendo um eu realmente, que é aquele eu superior. uhum, A gente chama isso de o ponto no coração. Né? Quando a gente, vou até dizer aqui uma das chaves cabalísticas, né? Quando a gente fala coração, a gente fala são as emoções, os sentimentos, os egos todos. Então, existe aquelas mosquinhas que ficam na nossa mente falando o tempo todo, faça isso, faça aquilo, né? E a gente se perde nesses que a gente chama de formas de pensamento. Só que a gente tem que repetir que uma só forma de pensamento tome conta e sufoque esses montes de eus. Quando a pessoa ela consegue isto, a gente, olhando para ela, a gente reconhece nela um cristal, né? um tesouro, algo puro. Né? Então, muito bem colocado por você sobre o comportamento, né, da pessoa quando ela já começa a deixar o ego de lado. E é por isso que nós encarnamos. Na verdade, nós não encarnamos para ficar vendo coisas na televisão, assim, novela, futebol, essas coisas. Isso é muito passageiro. Né? A gente veio justamente para lapidar esse cristal, essa pedra preciosa. Né? Vocês podem observar, por exemplo, tem determinadas pessoas que já têm essa característica. São os verdadeiros mestres. Né? Esse silêncio é de propósito, para a gente ficar refletindo. Contribuir e chamar atenção, né? Reflexão. Eu, eu sempre falo da Valdívia como mestra, né? E olha que curioso, esse meu amigo argentino, Federer, que teve essa experiência paranormal, ele também tem os cabelos brancos, né? Como a Valdívia tem também os cabelos brancos. Tem algumas pessoas que, além de ter os cabelos totalmente brancos desde pequena, né? Algumas pessoas elas têm um olhar diferente, um olhar profundo. Né? Às vezes a pessoa ela tem um discurso lento, um discurso diferente. A voz musical. Né? Quer dizer, à medida que você vai trocando o ego e você vai permitindo que o seu lado do cérebro, que é mais intuitivo,
predomine, né? Então, de você sai este som diferente, este corte de cabelo diferente, este olhar diferente, essa frequência diferente. Então, muitos sábios registraram isso através de palavras, versos, poesia, mantras. Então, eu, na minha experiência de regência, quando eu começava a reger algumas determinadas músicas, no final, as pessoas me procuravam, falavam, olha, eu estava com dor de cabeça, e a dor de cabeça passou. Eu estava com dor de estômago, a dor de estômago passou. Né? E aí eu cantava, eu cheguei também a ser cantor, cantei no coral da USP em São Paulo, tinha uma música que era Salmo 150. É uma música impressionante. A gente adorava cantar essa música, mas adorava porque parece que ela mexia dentro da gente. Então, isso me levou a pesquisar sobre a música e a relação da música com a cura. E desde muito tempo atrás, 600 anos de Cristo atrás, por exemplo, Pitágoras já percebia isso. E alguns instrumentos musicais você pode observar que tem formato do corpo humano. Né? Tem instrumentos que têm formato de o abdômen, tem o volume do próprio corpo humano, porque eles sabiam que se você pegar um instrumento que tenha aproximadamente as proporções da parte do corpo, e se você tocar esse instrumento, é como se você estivesse tocando nesse corpo, como se esse instrumento entrasse em ressonância com o corpo. E se você fizer notas harmônicas, né, você harmoniza o corpo. Então imagina que maravilha, nós temos então ferramentas para corrigir o nosso corpo, corrigir a nossa mente, evoluir a nossa alma. Então já temos um palco perfeito. Né? Temos filmes para nos inspirar, mestras ou mestres que nos orientam. Né? Nós temos o ambiente diferente, que é o mundo dos sonhos, que a gente pode falar um pouquinho também sobre isso. Uhum. Né? Essa outra dimensão, essa quarta dimensão, né? Onde a gente pode também ganhar um novo território. Tem muita gente que já está tendo sonhos do que vai acontecer nos próximos anos. Crianças que estão vindo inspiradíssimas. Parece que crianças que estão trazendo lembranças de vidas passadas. Né? Nós estamos tendo, inclusive, pesquisadores que estão descobrindo regiões na Amazônia com crânios de gigantes. Parece que precisamos mudar a nossa história, precisamos mudar a nossa ciência, mudar a nossa medicina, né? Nós precisamos mudar a nossa música, melhorar o nosso eu, para ser um eu mais espiritualizado. Essa é a proposta que a gente tem que agora seguir em frente. Né? Uma proposta de luz, em detrimento de uma proposta de caos. É porque a gente escuta só falar sobre caos, né? Você sabe que a minha bisavó, ela nasceu no dia da padroeira da música, dia 22 de novembro. E ela teve um filho, que era meu tio, em segundo grau, e ele era saxofonista. Ele tinha um conjunto, né, na época que chamava de conjunto, e ele tocava saxofone. Então, a lembrança que eu tenho da minha infância era de que nos meus aniversários ele sempre tocava Parabéns para Você no saxofone. E assim, eu tenho, né, muito forte assim na minha mente essa época. Que bacana. E assim, é interessante. infância, né? Sim, sim, sim. Você vê, quando a gente canta uma melodia, a gente emite sons, notas musicais, e o som, na verdade,
ele é uma energia mecânica. Então, a hora que você emite o som, é como se você estivesse movimentando um mecanismo, uma máquina. A gente usa instrumentos para tocar, para emitir sons. Mas nós temos um instrumento primordial que é o nosso próprio corpo. Então, sabiamente, alguém colocou cordas vocais, caixas de ressonância, e a gente pode emitir som. A tecnologia da música, a gente vai chamar agora de mantra. Seria uma. A gente divide a palavra man e tra. A gente tem tra como sendo máquina e man, minha mente. Uma mente que controla a máquina, uma mente que controla a mente, uma vibração que controla os barulhos, aquelas formas de pensamento. Então, na hora que você começa a fazer repetições, você pode construir, então, uma ferramenta para te ajudar a entrar em ressonância com o que está fora de você. Então, você falou do parabéns a você, né? Quando a gente canta. E você sabe que o parabéns não é uma música muito fácil de cantar. É. Ah, é? Você pode perceber que várias pessoas, quando cantam parabéns numa festa, muitos desafinam. É mesmo. Porque a música Parabéns a Você tem intervalos dificílimos de serem cantados, que é a primeira nota, a básica, e o quarto grau, que é difícil de a gente afinar. Né? E é difícil de afinar porque ele é como se fosse uma nota que quebra a simetria. Né? Parabéns para vô, do ré, mi, fá. Esse quarto grau é um quarto grau difícil. E na música, nós chamamos de diábolos em música. E tal dificuldade que tem para fazer esse intervalo. E inteligentemente colocado no hino nacional nosso, o Piranga e Piranga. Os intervalos do nosso hino nacional são dificílimos e são belíssimos. Né? E esse quarto grau, que é o Fá, quando ele é um pouquinho mais acidentado, ele é a nota da pirâmide, aquela pirâmide central em José, né? Ela tem uma nota principal. Se você entrar na pirâmide e você efetuar esse som, você faz ela toda vibrar, ela toda se energizar. E nós, como seres humanos, se nós sentarmos em posição de lótus, nós vamos parecer uma pirâmide. Então, olha, você já tem notas, você tem notas principais, notas importantes, você tem sons que você pode emitir, os mantras, e se você juntar esses mantras com palavras sagradas, então na antiguidade eles conheciam tudo isso. Eles faziam com que as pedras obedecessem ao som. Então você conseguiria até criar um efeito de antigravidade com o som. Você, através da música, através da melodia, você pode trazer um equilíbrio, uma harmonia para a vida. Eu convido as pessoas a aprenderem a fazer sons com a voz, cantar. Né? Talvez você corrija muitas coisas na sua vida através da música, através do som. Eu até pediria para você ouvir as minhas músicas também. Né? Entra no meu canal e escuta as minhas músicas. E são músicas que são músicas voltadas com essa ideia, com esse objetivo. Né? Eu vou até contar um segredo aqui. As minhas composições eu uso utilizando a sequência de Fibonacci. Que é um número que a gente chama de ouro. Sim, sim. Então eu começo a melodia com poucos instrumentos, depois eu dobro a quantidade de instrumentos, triplico, quadriplico, e eu vou aumentando e a música vai dando aquele efeito e você sai completamente diferente. Né? Que legal. Então, eu vou até
aproveitar. E será que caberia eu ensinar um mantra para o pessoal aqui, Valdívia? Eu acredito que sim. Sabíamos. Ó, um mantra que a gente pode usar é o conhecido Amém. Amém, por exemplo. Né? A gente pode repetir esse mantra várias vezes. Existe um mantra que ajuda você a se harmonizar com o seu eu superior. Né? Eu sou o que eu sou. Você pode repetir várias vezes. Eu sou o que eu sou, eu sou o que eu sou, eu sou o que eu sou. Em idiomas antigos, tradicionais, é chamado de Eia, Asher, Eia, por exemplo. Então, você vai fazendo, você vai harmonizando os seus chakras, vai se harmonizando e vai, todo o meio em volta vai harmonizando. Né? Então, nós temos uma máxima agora, nesse final de ciclo, que a gente está falando sobre esse tema, que é essa virada, essa mudança. Né? Quer dizer, as pessoas que estiverem em harmonia, elas vão estar em determinados lugares protegidas. Há algum tempo, eu estou observando que a hora que eu viajo, os lugares que eu vou, às vezes, quando está chovendo, para de chover. Que Às legal. vezes, os lugares estão com uma certa luminosidade, a luminosidade muda. Por quê? Porque nós vibramos. Né? Uhum. E é lógico, né? Existem ferramentas para se atuar agora nessa virada, nessa mudança de ciclo, que é você estar em harmonia, estar em equilíbrio. Então, procure músicas bonitas para ouvir, coloque quadros na sua casa, use a cromoterapia, a aromaterapia, né? e, E e tudo isso vai contribuir para a gente estar no lugar certo, na hora certa. Né? Então, por exemplo, se fala muito da possibilidade de contato com seres de outros planetas. Né? Então, uma coisa que a gente aprendeu durante muito tempo é: se eu me deparar com um ser, o que, que eu faço? Então, tem um mantra para isso, que é aquele mantra, que a tradução é Santo, 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 Senhor Deus dos Exércitos. É uma máxima, né, que todos os seres estão em sintonia com o Criador e usam. Então, ela te liga na presença de um ser, né, se você tiver essa oportunidade, não precisa correr, não, você faz o mantra. Santo, Santo, Senhor Deus das hostes. E melhor ainda seria falar como se falava na antiguidade. Algumas pessoas já conhecem. Codóis, 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 Adonai, Tsamanos. ó, meu Aí ser, o ser vai responder. Ele vai responder, Codóis, 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 Adonai, Tsamanos. Se ele não responder, né, você fala, com licença, estou me retirando, e você vai embora. Não? Essa é uma das coisas que a gente aprende e gostaria de divulgar para as pessoas. Sabe? Tem coisas para se fazer aqui nesse planeta, além desse consumismo exacerbado, dessa correria enorme. Tem muita coisa que a gente pode aprender. Né? Então, recapitulando, nós aprendemos sobre mantra, né? Nós aprendemos um pouco sobre alimentação, aprendemos um pouco da música, descobrimos sobre o Fá, né? Que é a nota que aciona a pirâmide e aciona o nosso corpo piramidal. Que mais curiosidades a gente poderia aprender em Mestre Valdívia? Tanta coisa importante para essa época. Né? Mas tudo, né? Tudo que até agora foi colocado é de suma importância. Mas eu acredito que a alimentação, como eu mesmo venho tendo a oportunidade, né, de todas as vezes que estou nos eventos,
a participar, a gente observa, né, como ajuda, contribui para uma mudança realmente assim nas pessoas, na forma de pensar, o comportamento, né? Às vezes tudo começa até um pouco de brincadeira, mas depois a gente vê no final, né, de cada evento o que tudo aquilo trouxe, como principalmente que eu acho assim fundamental, que é esse resgate de trazer a pessoa de volta para si, né? Que aí é onde que a gente costuma dizer, né? O sair da Matrix e se voltar novamente para dentro de si, porque dentro é onde está todo o tesouro, né? O coração, como você iniciou colocando, as batidas do coração é música, né? São notas. Então, ou seja, o quão importante a junção, a união de todos esses pontinhos, né, que você colocou, trazendo aqui para uma consciência maior de todos que assim se der a oportunidade, né, de parar para ouvir, e o quanto pode, nesses minutos, né, com todas esses toques, essas colocações, ressoar e fazer né, um verdadeiro, assim, som, tom, causando dentro de si mesmo, sabe? Essa experiência musical em luz. Então, assim, é como a gente observa, né? Como tudo isso junto faz parte para a gente poder realmente ter um verdadeiro despertar e uma verdadeira elevação. E o mais importante, né? A preparação para toda essa transição que a gente está atravessando e vamos continuar, né? Porque ainda leva um tempinho tudo isso para se concluir. E quanto mais nós estivermos, né, a palavra-chave que você usou, né, harmônica, a gente conseguir descobrir a harmonia nos tons de nosso próprio ser, né, fazer ressoar com o tom, o som do universo, mas com certeza felizes nós conseguiremos atravessar esses momentos, né? Então, tudo isso unificado é de suma importância, essa contribuição que você nos trouxe. Gratidão por isso. E por eu estar aprendendo um bocadinho mais. Ai, que maravilha. Olha, a gente vai encerrar agora, mas eu quero fazer já de antemão outro convite, né? Podemos falar mais sobre mantras, mais sobre Kabbalah, né? Porque eu tenho certeza que eu vou aprender, a Caco vai aprender e todo mundo que for nosso seguidor, que se interessar, vai adorar esse tema, porque cada vez que se fala sobre esses assuntos, a gente enriquece um pouquinho mais a nossa alma, né? Então, eu quero agradecer muito, muito, muito vocês dois, a Val, que já é nossa querida, nossa amada, e agora o Maestro Júnior, que já entrou na nossa egrégora e agora a gente não vai mais deixar sair. Eu queria só que você falasse sobre o evento que você vai participar, né, em novembro. Só para deixar. Dia 8 de novembro, nós vamos fazer um evento no Espaço ETC, Espaço Terapêutico e Coaching. Fica na rua 24 de dezembro, 102. É o espaço fica o bairro lá. Depois você coloca. Tá. A gente coloca. Parada Inglesa. Tá? Tá Aí, bom. se vocês colocar no telefone, para tato, 11 966290625. Pessoas interessadas, só fazer uma inscriçãozinha
e estaremos lá aguardando vocês. Tá? Vai ser das 2 até as 8, e lá vai ser dado palestras, e eu vou estar falando as palestras, e mais alguns convidados, sobre esses temas interessantíssimos que a gente comentou agora. Que Obrigado. maravilha. Mas não vai deixar de vir aqui falar com a gente também, né? Sobre esses temas todos. Né? Para quem não puder. Tá bom, muito obrigada, gratidão. Muito obrigado a vocês. Grande prazer. A todos que estão. Muito obrigada. Até uma próxima. Gratidão, meninas. Uma alegria sempre, viu? Gratidão uma vez mais por estar com vocês. Maravilhosos. Obrigada. Gratidão.